Fanatismo sem nome. Cabe-nos rever uma outra atitude completamente enraizada entre nós, e que evidencia uma verdadeira letargia mental. Trata-se do hábito de raciocinar dentro de esquemas fixos. Este método de raciocínio se limita a apanhar os fatos e enquadrá-los dentro do esquema pré-determinado. Exemplo é o esquema revolucionário X reacionário. Segundo este esquema, tudo o que temos de fazer é classificar as pessoas, os atos e os fatos em revolucionários ou reacionários. Feito isto, está concluída a tarefa. Como poderemos compreender a realidade, mantendo esta atitude? Estas linhas foram publicadas 33 anos atrás no Jornal do Partido Comunista, para advertência e esclarecimento dos intelectuais militantes. Hoje em dia pouquíssimos intelectuais são militantes, a maioria se diz independente não só de partidos como até de meras definições ideológicas. São todos ou quase todos, no seu próprio entender, livres pensadores. No entanto, se no parágrafo acima citado substituirmos o termo específico revolucionário pelo mais amplo e indefinido de progressista, veremos que a advertência nele formulada conserva toda a sua atualidade. O esquematismo dualista que divide o mundo em mocinhos progressistas e bandidos conservadores continua a ser, para a maioria dos intelectuais brasileiros, a base da sua cosmovisão, a principal chave explicativa de todos os atos, fatos e pessoas. O exercício da inteligência, nesse contexto, tem por principal ou única finalidade discernir, por trás dos fenômenos, com maior ou menor engenho e arte conforme o caso, a natureza progressista ou reacionária das ideias que os inspiram. Isto feito, nada mais resta a compreender. Não pensem, por favor, que falo de modo geral e sem base em fatos concretos. Tive a pachorra de colecionar durante um ano os suplementos culturais de 2 dos nossos maiores jornais, tomando-os, muito razoavelmente, como índices significativos do estado de espírito de nossas classes letradas, e dei com o seguinte resultado: pelo menos 70% do espaço dessas publicações era destinado a louvar as ideias progressistas, condenar as reacionárias, fazer ou revisar julgamentos de reacionarismo e progressismo ou, last not least, expressar perplexidade ante o fato de que obras tidas como reacionárias pudessem ter, afinal e não obstante, algum valor. Os restantes 30% eram consagrados a análises que não se enquadravam nas duas categorias áureas do pensamento brasileiro. Ainda não terminei de tabular os resultados da pesquisa, mas as conclusões parciais já obtidas permitem prever que, quando for publicada em livro, haverá choro e ranger de dentes. Ela mostra, por exemplo, que um dogma como o da arte engajada, que foi rejeitado até mesmo pela maioria dos teóricos comunistas, acabou se tornando, entre intelectuais brasileiros que professam total independência de ideologias, um pressuposto inquestionado para o julgamento de todos os produtos culturais. Só resta averiguar, enfim, e isto a minha pesquisa não responde, se nos tornamos mais imbecis do que os velhos comunistas ou mais comunistas do que os velhos imbecis. É verdade que existem algumas diferenças na aplicação do esquema dualista entre os velhos comunistas e os progressistas de hoje. A principal delas é que, entre aqueles, uma advertência contra o esquematismo simplório podia brotar, como se viu, do próprio Comitê Central do Partido, ao passo que hoje em dia quem quer que formule outra igual ou equivalente será fatalmente rotulado de reacionário e direitista. Quer dizer, os intelectuais sem filiação ideológica explícita tornaram-se ainda mais rígidos e fanáticos que seus antecessores de carteirinha. Uma possível explicação para fenômeno tão singular talvez possa ser encontrada no fato de que a filiação a um partido dava aos antigos comunistas um sentimento de proteção, debaixo do qual podiam se mover e pensar com certa liberdade, ao passo que, nós intelectuais de hoje, a liberdade que desfrutam gera uma insegurança que procuram compensar mediante o apego a velhos simplismos ideológicos que o partido tinha na conta de desprezíveis. É notório, nos anais do combate ideológico, que as organizações grandes e seguras de si tendem a afrouxar o controle da opinião, como aconteceu não só no Partido Comunista mas também na Igreja Católica, na maçonaria e no Exército, só para dar alguns exemplos, ao passo que as minorias desarraigadas encontram na rigidez do discurso um contrapeso à insegurança do isolamento. Um caso, em suma, de regressão uterina motivada por um sentimento de orfandade. Uma outra diferença entre as duas épocas está no fato de que novos conteúdos foram acrescentados à definição do progressismo, ou pelo menos foram diversamente enfatizados. As reivindicações das mulheres e dos gays, por exemplo, não tinham grande importância estratégica no velho comunismo, eram ignoradas, desprezadas ou contentavam-se com lip service. Hoje tornaram-se itens prioritários no julgamento do coeficiente de progressismo e reacionarismo. Do mesmo modo, a revolta contra a moral doméstica, que no velho comunismo era atenuada por ambiguidades e restrições, havia, afinal, moral burguesa e proletária, paterfamílias burguês e proletário, acabou por se tornar radical e intransigente. Todas essas mudanças estão ligadas, de algum modo, à etapa de transição representada pela New Left, que libertou os intelectuais da sujeição ao dogma soviético e introduziu novos itens ideológicos no cardápio esquerdista.
Mas a investigação das causas do fenômeno não vem ao caso no momento em que se trata apenas de constatá-lo e descrevê-lo. Uma terceira diferença, talvez a mais importante de todas, é que o comunismo partidário, sendo um movimento organizado, tinha no topo uma elite de teóricos oficiais que davam à sua ideologia algum princípio de unidade e coerência. O julgamento que absolvia como revolucionário ou condenava como reacionário devia ter-se, portanto, a critérios nítidos e bem conhecidos. Desprovidos desse controle, os intelectuais progressistas de hoje estão livres para acrescentar ao seu código de valores quantos novos modismos desejem, mesmo que sejam contraditórios entre si, como por exemplo a liberação irrestrita dos costumes e a repressão ao assédio sexual, o ataque às religiões tradicionais e a defesa das culturas pré-modernas, etc., etc. E a variedade e instabilidade dos motivos, que por si deveria ser um fator de liberdade e democracia, acaba por instaurar um ambiente de totalitarismo kafkianamente compressivo no instante em que, incorporado ao código, vai servir de base, no fim de tudo, ao julgamento de progressismo e reacionarismo. Uma vez fundidos o simplismo esquemático da sentença final e a mixórdia dos critérios judicativos, estamos em pleno império do fanatismo arbitrário, que julga e condena perentoriamente sem ter sequer a necessidade de pretextos racionais. Vejam bem, antigamente o homem rotulado de reacionário pelos comunistas conhecia perfeitamente bem a tábua hierárquica de critérios com que tinha sido julgado, e tinha nela uma base de discussão para refutar seus acusadores que, mal ou bem, se comportavam como seres racionais comprometidos com uma regra explícita e suprapessoal. Já o intelectual progressista de hoje pode patrulhar, acusar, carimbu, julgar e condenar em nome dos motivos mais subjetivos e estapafúrdios, seguro de que ao menos a parte do público que comunga de seus sentimentos lhe dará razão e de que o réu não poderá defender-se senão em nome de princípios que, precisamente, não têm credibilidade alguma para essa parte do público. Ficamos assim à mercê de opções sentimentais irredutíveis que não têm a mínima satisfação a prestar à razão e à coerência. Nosso destino passa a depender inteiramente de consensos emocionais fortuitos que nos aplaudam ou nos condenem conforme a direção do vento e a maior ou menor habilidade retórica de nossos acusadores. Toda essa escabrosa situação se deve ao fato de que os intelectuais progressistas, tendo-se desvencilhado superficialmente de seus antigos compromissos ideológicos e partidários, continuaram, no fundo de suas almas, presos ao velho esquema de sentimentos e emoções associados à luta ideológica, passaram do comunismo ideológico ao comunismo emocional, irracional, inconsciente, tanto mais virulento quanto menos leal a uma doutrina explícita. Pois a doutrina, se dava aos militantes um receituário mental pronto, também lhes impunha, com ele, uma consciência dos limites e um certo respeito pela realidade, limites e respeito que estão completamente ausentes no intelectual progressista de hoje. Para piorar ainda mais as coisas, no caso brasileiro, os intelectuais progressistas, outrora perseguidos e jogados à marginalidade de um partido clandestino, subiram na vida, ocuparam altos postos no establishment e hoje governam estados, presidem tribunais, esfiam ministérios e universidades, comandam jornais e cadeias de TV. Em todos esses postos, vão implantando, no mínimo por automatismo inconsciente, a lei não escrita do dualismo esquemático, do progressismo fanático e irracional, que assim passa gradativamente a moldar como um dogma inquestionado a cultura, os costumes, os valores de toda uma população que não tem a menor ideia de estar sendo submetida a uma gigantesca cirurgia mental. O mais irónico da situação é que esses intelectuais o fazem com a plena boa consciência, falsa consciência, na verdade, de não estarem agindo por nenhum esquematismo ideológico, de serem pessoas livres de preconceitos e inteiramente abertas ao diálogo. Mas que diálogo pode haver, quando os pressupostos mesmos da discussão estão tão bem enterrados e ocultos que se torna quase impossível questioná-los ou mesmo apelar a eles em defesa de um acusado? Que diálogo pode haver, se a ausência mesma de um compromisso com uma ideologia explícita dá a essa gente um salvo-conduto psicológico para tudo julgar com um fanatismo que não ousa dizer seu nome?